Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. Conosco hoje no estúdio, Nilza Cristina, que é diretora e coordenadora da Secretaria de Formação do Simpro DF e da CUT DF também, além de conselheira do IPREV. Olá, tudo bem? Olá, Paula, tudo bem? Eu também sou mãe, sou professora, sou mulher. Olha, canalista, aí tem um monte de coisa que eu sou militante. Né? Pode deixar. Bom, entre tantas coisas, o programa vai abordar, vai escutar uma especialista, nós vamos abordar a previdência dos servidores públicos do DF. Para começar, primeiro eu vou pedir para você explicar um pouquinho, não dá para falar sobre previdência sem falar do IPREV, né? Que é o Instituto de Previdência do DF. Fala para a gente o que é e para qual fim ele foi criado. O IPREV, ele foi criado em 2007 e ele é o Instituto de Previdência do DF que tem que garantir a aposentadoria dos seus servidores e seus dependentes. E desde 2007 para cá, né, no Brasil existem vários outros institutos, mas quando a gente vai falar de Previdência no DF, Instituto de Previdência, a gente tem que ter como referência a data de 2007 até hoje. Perfeito. Bom, a Previdência sempre foi uma pauta importante. Muito. Mas nos últimos dias esse assunto veio à tona com força total. Por quê? Bem, foi enviado pelo governo para a Câmara Legislativa 3 projetos. Os PLs 19, 20 e 21, criando uma nova forma de previdência, que é a previdência complementar, e até então a gente não tem previdência complementar aqui no DF. No governo federal, desde 2012, já se tem, né, a previdência complementar, mas no DF não. E também o PL 20 e 21, que regulamentam a aposentadoria para pessoas com deficiência e insalubridade. E são projetos que não teve diálogo. O governo enviou para a Câmara, em caráter de urgência, sem discutir com quem tem que ser discutido, com a classe trabalhadora, projetos que mudam totalmente a vida dos trabalhadores. Perfeito. Bom, então, no caso desses PLs, a gente nota que tem um que é mais, por assim dizer, muito polêmico, que é o PL 19, né? Sim. Por que ele causa tantos danos, então, causa tantos embates entre a CUT e o Simpro com o GDF? Tá. O PL 19, vamos falar especificamente do que é o PL 19. O PL 19 é a criação de uma previdência complementar no DF. Hoje a gente tem o IPREV, que já é a previdência, é o instituto que cuida tanto do regime financeiro, porque dentro do IPREV tem dois regimes, o regime financeiro, que é quem é antes de 2007, e o regime capitalizado, que é depois de 2007. O governo vem agora com a proposta de criar uma previdência complementar. Eu vou falar alguns pontos dessa previdência. Ele vem criando uma previdência onde, a partir de agora, todos os trabalhadores que ingressarem no serviço público aqui no Distrito Federal vai ter um teto. O teto que é hoje do governo federal de 4.663, alguma coisa assim. A partir daí, esse trabalhador, ele tem esse teto e, se ele desejar aposentar com um valor a mais, ele vai ter que contribuir para além desse teto. Hoje não. Hoje eu contribuo com 11%, eu trabalhadora e todos os outros trabalhadores e trabalhadoras do DF, a gente contribui com 11%, o governo contribui com 22% e uma parte no regime solidário, que é aqueles que eu falei que é antes de 2007, o governo contribui com 22%, nós da Ativa contribuímos com 11% e pagamos quem está aposentado. No regime complementar, você vai ter um teto, você vai aposentar com 4.600 e alguma coisa, e você tendo que contribuir a mais. Ele modifica a integralidade e a paridade que hoje existe dos trabalhadores. Perfeito. Bom, a Nilza, ele escreveu muitos artigos, né, sobre essa temática. No Simpro, a gente tem buscado o tempo todo informar a categoria. Nós fizemos quando nós descobrimos o problema, isso descoberto dentro do conselho, que é o CONAD, que é o Conselho de Administração do IPREV, ao qual eu faço parte, nós descobrimos e começamos a movimentar. Articulamos com os deputados, participamos de uma audiência, falamos nos atos que nós fizemos no dia 29 passado. No nosso site, o tempo todo tem informações da página, está saindo um folha do professor.
E a gente tem o tempo todo tentando informar a nossa categoria e também serve para informar muitas outras, porque quando você faz um vídeo, quando a CUT edita e fala, enquanto central, que está à frente de todo esse movimento também, para impedir que esses PLs sejam votados a toque de caixa como eles queriam, a gente tem feito toda essa movimentação para poder informar. E aí, falando do PL 19. O PL 19 foi para a Câmara, assim como o 20 e 21, em caráter de urgência. E o caráter de urgência, ele passa por 3 comissões para ser votado. Um caráter de urgência onde o próprio Instituto da Previdência, com seus conselheiros, não tomaram conhecimento. E ele vem com artigos extremamente problemáticos. Foi aquele artigo que eu tinha comentado contigo, Paula, que é o artigo 38. Perfeito. Você disse que é bem polêmico também, problemático, né? Aí é que você vê assim, onde está o nó da questão. Ele cria uma previdência complementar a partir de uma lei, na vontade de criar uma previdência a partir de uma lei, onde não se dá segurança ao trabalhador, onde você percebe uma série de problemas. Vamos supor que ele tivesse apenas enviado uma lei que criasse uma previdência complementar. Seria problema. Nessa lei que cria uma previdência complementar, ele coloca um artigo, que é o artigo 38, onde ele muda 3 pontos da 769. O que é a 769? É a lei que rege o IPREV. Todas as normas, todas as diretrizes de composição de conselho, de como deve se é a lei que assegura o trabalhador. Assegura o trabalhador do Instituto. As regras de aposentadoria estão todas dentro da 769 e de como funciona o Instituto. Ele não conseguiu fazer isso dentro do Conselho do IPREV. Ele não conseguiu fazer isso na discussão com os trabalhadores dentro do Conselho. O que se refere à taxa de administração, a mudança da 769, a criação... Não, essa discussão foi feita e como a gente sabe que não é essa a nossa posição, ela não passou de lá. Sabendo que saindo dentro desse conselho, estando dentro desse conselho, ele não conseguiria, o que ele fez? Ele fez isso em forma de lei. E no artigo 38, ele busca lá no artigo 73 da 769 e acrescenta, ela tem 2 incisos. Ele acrescenta o inciso 3º. O que diz o inciso 3º? Em regime solidário, o governo hoje contribui com 22% e o trabalhador com 11%. 22% com 11%, 33%. Paga-se os aposentados. Hoje, gasta-se desse dinheiro 28%. Então, isso é superavitário. Por lei, ele tem que depositar. Por lei, o trabalhador também contribui. É superavitário. Ele cria um inciso onde diz o seguinte: estando superavitário, ele pode contribuir somente com aquilo que empata para pagar o trabalhador. Ele vai retirar parte do dinheiro que obrigatoriamente ele tem que depositar hoje. Então você vê que com isso... ele deveria ser uma reserva, não é isso? Ou reserva ou assim. Tem muitas coisas para pagar, o dinheiro está superavitário, esse dinheiro é capitalizado. Ele mexe com a obrigação de depositar os 22. Esse é o inciso que ele colocou dentro da lei complementar, modificando a 769. Isso fragiliza a lei, então. Não, ele modifica a lei. Ele se favorece modificando a lei, né? E com os outros artigos, eu tinha comentado contigo também, em relação... eu tenho o artigo 92 que fala a respeito da taxa de administração. E antes eu quero comentar do artigo 40. Perfeito. Artigo 40. O que é hoje o CONAD? O Conselho de Administração dentro do IPREV. É um conselho fiscalizador, deliberativo, e que observa tudo isso nessa administração mesmo do Instituto, né, com muitos poderes, inclusive, de não deixar passar. Como que é a formação desse conselho? Como é a formação dele hoje? E este é o ponto polêmico. O conselho hoje, ele tem 7 membros do governo e 7 membros indicados hoje, quem coordena esse conselho é a CUT, né, indicado pelos sindicatos cutistas e não cutistas também, mas indicado dos trabalhadores. São representantes dos trabalhadores. Eu sou um nome no conselho indicada pelo Simpo, mas eu não represento o meu sindicato. Eu represento, além do Simpo,
todos os outros trabalhadores e trabalhadoras do DF. Então, ele é um conselho que ele está na representação da classe trabalhadora, dos servidores e servidoras efetivos do Distrito Federal. E tem representatividade. E tem representatividade, legitimidade pela luta, por todo o debate e por todo o acúmulo que a gente tem de 2007 para cá, porque nós discutimos a 769, nós discutimos a criação do Instituto e neste cuidado de estar o tempo todo fiscalizando, deliberando, porque a gente responde com o CPF. O trabalhador, ele responde administrativamente pelo bom e pelo mau funcionamento também deste conselho, né? Então, é um conselho muito sério. E aí, o que é o artigo 40? Olha o que o governo faz. Eu chamo de manobra. Eu chamo de golpe. Hoje, 7 membros do governo, 7 membros representantes dos trabalhadores. Ele modifica a paridade no conselho. Ele coloca 9 membros do governo e 7 membros da classe trabalhadora. 5 membros representando os trabalhadores. A partir do momento que fica 9-5, quebrou-se a paridade. Você tem representação, mas no momento de deliberar, o poder de deliberação é totalmente desigual. 9-5. Isso é lógica, né? É matemático. Estamos em desvantagem. É um retrocesso, na verdade. É um retrocesso, porque se ele é paritário, a discussão é o trabalhador fazendo a discussão, o governo fazendo a discussão. E por que essa quebra? Aí eu te faço a pergunta. Por que dessa quebra de paridade? Porque favorece ao governo deliberar sozinho aquilo que é interesse dele. E a gente tem certeza que o interesse maior do governo, com todas as dificuldades que diz o governo está passando, porque contas negam isso, com todas essas dificuldades, é que ele quer, de alguma forma, se apropriar desse dinheiro que está capitalizado e que hoje a classe trabalhadora não permite, nem agora nem depois, nós não vamos permitir. Perfeito. Bom, fazendo um resgate histórico, a classe trabalhadora no DF vem sofrendo ataques desde o início do ano. Nós tivemos, eu falo assim, 2015 precisa começar, e para nós, professores e professoras, e orientadores e orientadoras educacional, começa a partir de amanhã, que é quando a gente vai em uma assembleia discutir a nossa pauta salarial e todos os nossos pontos de 2015. Porque a gente entrou o ano, Paula, nós entramos o ano acampados na Praça do Buriti, para assegurar direitos. 13º atrasado, pagamentos atrasados, pagamentos de aposentados atrasados. Então, assim, nós entramos o ano assegurando direitos, assegurando que não nos retirasse direitos. E aí a gente tem que falar assim, a solidariedade de classe nesse momento é uma coisa, é o que nós precisamos entender, que nós somos classe trabalhadora e que independente de ser professor, professora, médico, de qualquer área, rodoviário, vigilante, é neste momento que a classe trabalhadora mostra sua força e se assegura. Nós estávamos em férias, porque é férias coletiva da categoria, e dentro desse acampamento coordenado pela CUT, nós tivemos rodoviários, vigilantes, eu não vou citar, vou falar, estivemos com a classe trabalhadora do DF sustentando enquanto a categoria estava em férias. E de lá para cá, a gente teve começamos com problema com o calendário escolar, depois problemas com o pagamento de 13º, parcelamento do salário, parcelamento de 13º, retirada de direitos como abono e TRE, depois o governo volta atrás e fala que não retirou. Depois, o tempo todo. A alegação de que não havia recurso. A alegação de que não havia recurso, que tinha uma conta com 64 mil reais. Depois o próprio Tribunal de Contas, no mês passado, vem e afirma que tinha dinheiro em caixa, que o governo passado falava era verdadeiro. Então, o governo entrou culpando de todas as formas o governo passado e não assumiu o governo ainda. O governo do DF continua tentando passar a imagem de que o problema todo é do governo passado. Ele não conseguiu ainda governar o DF. E se ele não entrar no governo dele e não sair de acusações e sustentação do governo passado, a gente se preocupa. Porque quando ele vem tentar fazer o governo dele, ele manda para a Câmara 3 PLs como esse, extremamente prejudicial aos servidores. O que a gente sente, e o governo deixou isso bem claro desde a transição, que para ele, o problema do DF são os servidores. Aqueles que fazem gerar serviço, aqueles que fazem gerar renda, porque a partir do momento que ele mexe com o bolso do servidor, ele mexe em todo o comércio, ele mexe em toda a economia. A estabilidade, né? E você pode perceber o quanto o comércio no DF caiu, o quanto o serviço no DF hoje é prejudicado. E o problema é do quê? Por falta de salários.
Se o DF é um Distrito Federal, é um estado diferenciado, onde a questão do serviço público, ela tem uma influência muito grande, né, dentro da economia, e ele mexe exatamente com isso, ele está mexendo exatamente com aquilo que poderia dar a ele a condição de estar melhor hoje. Perfeito. Né? Bom, agora sim, falando do artigo 92, a respeito da taxa de administração, né? Tá. Voltando ao conselho, além da quebra de paridade, voltando um pouco ao conselho, olha, Paula, é interessante, porque quando a gente podia estar discutindo previdência numa outra lógica, né? Na lógica do trabalhador, na garantia da sua aposentadoria. E, infelizmente, a gente está aqui hoje discutindo previdência na lógica de quais são os prejuízos através de mudança de uma lei e mudando artigos que vêm tirar a segurança desse trabalhador, né? Ele, além de tirar a paridade, ele coloca regras para quem pode ir para o conselho, pedindo lista tríplice, indicando questões técnicas para o conselheiro. Burocratizando, na verdade. Burocratizando o conselho. Taxa de administração. Taxa de administração é uma questão também extremamente polêmica. O Instituto de Previdência, o IPREV, ele não é uma autarquia, ele tem hoje uma estrutura precária para atender, e a gente reconhece isso. Porém, quem tem que garantir o Instituto e o bom funcionamento é o governo. O que o governo cria nesse artigo? Ele cria uma taxa de administração que vai até 1%, e que com essa taxa, esse dinheiro seria revestido em custeio e toda forma de estruturação e a forma do Instituto de Previdência funcionar. Tá bom. De onde retira esse dinheiro? De onde vem esse 1%? De toda a contribuição feita por todos os trabalhadores. Você sabe qual é esse montante? 15 bilhões. Se o montante de toda essa arrecadação são 15 bilhões, ele iria poder tirar até 150 milhões de reais desse dinheiro que tem que ser capitalizado. Tá, esses 150 milhões, ano. Mas sabe o que isso representa do montante que tem que ser capitalizado para garantir a aposentadoria futura? 20%. Sabe o que esse valor significa do bolso do trabalhador? 60%. Então, se é um dinheiro que precisa ser bem investido, que precisa ser capitalizado, que hoje é um montante grande, quase 3 bilhões, e que no início da nossa conversa, do nosso bate-papo, eu disse para você, o Instituto paga hoje, com esse dinheiro, 90 trabalhadores e trabalhadoras. Claro, se esse dinheiro vem de 2007 para cá, é dinheiro futuro. Daqui a 30, 35, 40 anos, é que esse dinheiro vai ter que estar lá, garantido para pagar essas aposentadorias. Então, a gente percebe É uma segurança, na verdade. É uma segurança. E o que a gente percebe? Que o governo vem de todas as formas tentando colocar a mão também nesse dinheiro. Não, mas e aí, quem vai gerir? O próprio CONAD. O conselho, o próprio instituto é quem vai gerir esse dinheiro. E num artigo anterior, ele modifica esse conselho, dando ao governo totais poderes para poder fiscalizar, deliberar e gerenciar o instituto. Então a gente vê as contradições e claramente se percebe qual a intenção de se criar uma taxa de administração nesse momento, de se mexer num artigo que é de uma previdência superavitária nesse momento, de mudar um conselho agora, neste momento. Perfeito. E isso é preocupante. E a gente teve uma audiência pública há uma semana atrás, todos os trabalhadores e trabalhadoras com Câmara lotada, o plenário lotado, a gente conseguiu tirar o caráter de urgência. Mas a gente não quer só retirar o caráter de urgência. A gente quer entender qual a intenção do governo, não nos furtamos ao debate, não nos furtamos a entender a mesa de negociação, não tem problema. Mas a gente tem uma posição. A gente não concorda, enquanto Central Sindical, enquanto CUT e Simpro, em mexer com paridade, com integralidade e com retirada de direitos. E esse projeto que o governo que quer implementar, ele não dá segurança. Nenhuma segurança. E retira a segurança daquilo que já tem. Perfeito. Bom, TV Simpro aborda neste programa a questão da previdência dos servidores públicos do DF, que conosco aqui no estúdio, Nilza Cristina. Bom,
Então, toda essa movimentação do governo, na sua avaliação, se parece com o que aconteceu no Paraná há pouco tempo? Sim, muito semelhante. No Paraná, era exatamente esse o problema. Os trabalhadores já sabiam que se fosse mexido na Previdência como eles queriam lá, que a possibilidade de aposentar no futuro, que isso estaria comprometido, que quebraria a paridade, que quebraria a integralidade. E aí eu quero falar um pouquinho de você dessa paridade, dessa integralidade. E eles fizeram todo aquele movimento lá no Paraná. Infelizmente, com toda a truculência que vem desses governos neoliberais, e se você observar, São Paulo, a gente viu os trabalhadores saindo de uma greve de 92 dias, Paraná, o enfrentamento do governo que tem sofrido os professores no Paraná, Pernambuco, a gente percebe que é uma semelhança muito grande de ataque direto aos trabalhadores e trabalhadoras. Até nas próprias ações, né? Nas ações, inclusive, de forma violenta. E aí eu digo mais, nas ações das câmaras legislativas, aqui no DF hoje, se você me perguntar, Nilza, como é que hoje a classe trabalhadora define essa Câmara Legislativa? A gente não tem ainda definido. A gente fala, é a Câmara do Improvável, é a Câmara do Impossível. Ela tem hoje embate com trabalhadores e trabalhadoras. Exemplo disso é a lei da Sandra Fará, a lei da mordaça, que vem de enfrentamento direto, não tem entrelinhas. Ela vem a dizer que o trabalhador tem que se calar, principalmente professores e professoras e orientadores têm que se calar para o movimento democrático e tem que se calar para a sociedade, não se permitindo formar cidadãos conscientes. E é um embate de enfrentamento, inclusive físico, a gente percebe isso, e de outros que, de forma fundamentalista, defendem algumas bandeiras que não é uma bandeira social, que não são bandeiras que têm uma visão social, mas têm uma visão com recortes para um determinado grupo e com recortes, muitas vezes, religiosos, muitas vezes homofóbicos, e que tira da sociedade direitos que até então duramente, e a duras penas, vem sendo conquistados. É claro que dentro dessa Câmara também a gente tem representantes, e eu digo para você, poucos, porque a gente não consegue hoje identificar quem realmente tem a identidade da classe trabalhadora. E eu não falo que é só para defender trabalhador, não. Porque a Câmara, ela tem que prezar pelo bem-estar social, pelo andamento social de forma ética, coerente, democrática. E hoje a gente não tem essa clareza. E aí a gente percebe, num governo que não dialoga com a Câmara, de um governo que não dialoga com o trabalhador, de um governo que vem para o enfrentamento, como está sendo feito em todos os governos neoliberais, em todo o país. Quando a gente fala, por exemplo, de uma lei da mordaça ou de mudança de previdência, acontece lá, aconteceu no Paraná, está acontecendo aqui em Brasília, né, aqui no Distrito Federal, e em outros estados também. Então a gente vê que eles se muniram de um projeto de ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e estão indo para cima. Perfeito. Bom, então é preciso fortalecer toda a forma de combater essa articulação, né? E o trabalhador e trabalhadora conhece. Mobilização. Exemplo disso, a ação na Câmara Legislativa com uma audiência pública, onde a gente conseguiu a retirada do caráter de urgência. O governo agendou para quinta-feira agora, novamente, uma conversa com a Central Única dos Trabalhadores, outras centrais e representação de sindicatos, exatamente para discutir. Aí ele disse, eu quero abrir o diálogo, isso, abre aspas, palavra do governo, representante do governo, eu quero reabrir o diálogo, eu quero conversar com os trabalhadores e trabalhadoras e a gente quer entender qual a melhor forma para que esses projetos possam não ser prejudiciais. A nossa vontade é retirada. Claro. Conversar, a gente aceita. Retirar direitos, não. Vamos ver qual o nosso poder de mobilização, de organização, porque o que garante a vitória da classe trabalhadora, e nós, professores e professoras, sabemos disso muito bem, porque há muito tempo estamos enfrentando estes e outros governos para que a gente não perca direitos, né? E que a gente avance, inclusive, em vários outros direitos que a gente tem. Perfeito, Nilza. E quais são as próximas atividades, tanto da CUT como do Simpro, para os próximos dias? Constante. Eu falo assim que quanto mais carrasco e autoritário o governo, mais nós temos que nos mobilizar e muitas vezes deixando de fazer aquilo que é a nossa função, nosso, por exemplo, professor, professora, orientadora, tem que estar em sala de aula,
bem tranquilo, para poder formar, para poder informar, para poder fazer o melhor trabalho possível. E, infelizmente, o tempo todo a gente tem que estar na rua, a gente tem que estar em ata, a gente tem que estar em assembleia, a gente tem que estar em enfrentamento em câmaras, tanto distrital quanto federal, para garantir direitos. Hoje, neste exato momento, está acontecendo agora na Câmara Legislativa a votação do PDE, extremamente importante, porque nos assegura uma série de direitos, e lá nós já estamos sabendo que está tendo enfrentamento agora com a questão de gênero, porque também tem aqueles que não admitem fazer esse debate, e esse enfrentamento está acontecendo lá agora. Às 17 horas, CUT e outros movimentos estão indo para a Câmara Federal, também referente à aposentadoria, que é o 8595, chamado de 8595, que é o fator que hoje é o melhor para o trabalhador, e o pedido é que a presidenta não vete esse artigo, porque diz que vai ser vetado, e o pedido nosso é, por mais que se explique, por mais que queira argumentar que isso futuramente vai dar problema, não tem como você permitir retirada de direitos. Por isso a gente está indo agora, a partir das 17 horas, eu até imagino que já tenha concentração para fazer esse debate lá. Amanhã a gente tem uma assembleia com compactação de horário às 14 horas aqui na Praça do Buriti, onde a gente, além de discutir a pauta de 2015, foi o que eu disse, o nosso ano de 2015, que deveria ter começado quando começou 2015, vai começar a partir de agora, porque durante todo o ano, todos os dias, vieram ataques, principalmente assim, de forma tipo caráter surpresa, atacando, e ainda falar caráter surpresa, e o governo tem uma tática de guerra, inclusive, porque ora ele ataca contratos temporários, ora ele ataca professores que recebem 13º no mês de maio, por exemplo. Que são movimentos pensados, né? Extremamente pensados, bem articulados para o governo, e onde ele tenta fragilizar a categoria, ora atinge aposentados, ora contratos temporários, ora quem fez aniversário em março, ou em abril, ou em dezembro. O tempo todo ele ataca parte da categoria e ataca o todo. Porque categoria que é categoria, claro, toda ela se sente atacada, né? Então, amanhã a gente delibera sobre tudo isso na nossa Assembleia a partir das 14 horas. E a luta, né? Perfeito. Bom, com tudo aquilo que é necessário. Nilza, infelizmente o TV 5 está chegando ao fim. Você quer se despedir? Eu agradeço a você, Paula, e agradeço a todos aqui da TV Comunitária. E quero ressaltar a importância desse espaço, o quanto é bom a gente poder sair dessa mídia que a gente tem, que o tempo todo nos ataca e nos fragiliza. E nesse espaço democrático, onde a gente pode falar a nossa realidade sem vetos, sem corte, sem medo de errar, porque aqui esse espaço, ele se permite isso, você vai falando e vai construindo, e dizer que o Simpro, o tempo todo, está preocupado com o direito do trabalhador, da trabalhadora, que nós não vamos permitir retrocesso. E até agora, bravamente, nós lutamos e estamos construindo solidariamente junto com toda a classe trabalhadora. E aí eu quero ressaltar também a importância da Central Única dos Trabalhadores, que de janeiro para cá, assim, vem ajudando a sustentar todos esses ataques com atos, movimentos, e quem tem acompanhado viu o que é enfrentar a polícia hoje no DF. Não é tranquilo, assim como a gente viu, infelizmente, o que foi feito no Paraná, aqui no DF também não está tranquilo. E todas as vezes que a gente vai para o enfrentamento, a gente sabe que é um enfrentamento que tem questões físicas, de agressões, muitas vezes com questões de ataques físicos mesmo, sem falar no ataque que a gente sofre, midiático principalmente, com desinformação. Então, se a gente tem canal de informação, como a gente tem TV Simples aqui na TV Comunitária, e a gente tem os nossos sites, a nossa página e a página da Central Única dos Trabalhadores, o tempo todo buscar essas informações verdadeiras, informações em pessoas que estão à frente do processo, não deixando que haja retrocesso, que está realmente participando, que possa vir e falar a verdade. Então, quero agradecer por esse espaço democrático e que a gente possa mais e mais vezes estar debatendo, né, e construindo a partir desse espaço que é nosso. Com certeza. Obrigada, Paula. Bom, nós da TV Comunitária também agradecemos a sua presença. Este foi o TV Simpro. Convidamos a todos vocês que nos assistem, que continuem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília, onde você pode assistir as reprises do TV Simpro, assim como no site do Simpro. Não é isso? Bom, eu sou Paula Nogueira e este foi o TV Simpro. Muito obrigada e até logo.